hoje, sim, vamos combinar uma coisa, 10 milhões de euros para o Flamengo tem debaixo do colchão lá no alojamento lá. Não vamos botar a culpa no Flamengo. Ah, mas é que a verba de TV para eles é muito mais alta. Eu também acho. Do que o Internacional. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores, o Inter tem 8. Então tá normal. Os clubes o Flamengo tirou um jogador titular do Inter, como o Inter tiraria um jogador titular do Guarani de Bagé. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aqui. Antes disso, só passando aqui para desejar a vocês um feliz ano novo para você e para a sua família. Tamo junto? Voltando a falar sobre o Flamengo aí, Flamengo, Internacional e Vitão, que agora pertence ao Flamengo, é jogador do Flamengo aí. Tô trazendo um corte aqui muito bom do Baldasso aí, falando sobre o Flamengo, a contratação do Vitão, sobre o poder de investimento que o Flamengo tem de ir em qualquer clube aqui do futebol brasileiro e sul-americano e tirar seus principais jogadores, né? Esse é o poder que o Flamengo tem. E uma fala que você chegou a ver aí no início do vídeo, 10 milhões de euros para o Flamengo é o que o Flamengo tem embaixo do colchão aí, dentro do seu alojamento, ou CT, né, que ele quis dizer. Mas isso que acontece quando o clube tem uma boa gestão, né? Entra bons profissionais para dirigir a instituição. Então, vamos embora com mais um vídeo aí. Dê seu like e deixe sua opinião. O que você achou sobre a fala de Baldasso, né? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e é nóis aí. Um feliz ano novo aí. Vambora. O Vitão foi embora. E eu acho importante fazer uma reflexão sobre esta saída em si. E eu não estou falando só na necessidade de repor o Vitão e tal. Eu estou falando do novo modus operandi do Internacional. Alguém mandou um recado anteontem, na verdade, dizendo: Baldasso, não é hora do fair play no Brasil para diminuir este poder do Flamengo de gastar dinheiro e que causa tanta diferença com outros clubes? Mas, gente, era só o que me faltava. Eu fiz esses dias aqui um vídeo de 10 minutos dizendo o seguinte, que o Flamengo tinha virado um dos maiores clubes de futebol do mundo, que pela primeira vez na história nós temos um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo está contratando jogador por mais de 30 milhões de euros, que só clube médio ou grande europeu faz. Aí vocês acham que a solução é estabelecer um fair play financeiro para diminuir a força do Flamengo. Vamos cortar o Flamengo, né? Vamos prejudicar o Flamengo para que fique mais parelho no futebol, passando pano a todos os outros incompetentes do futebol brasileiro. Eu quero ferrar o Flamengo para eu ficar parecido com ele. Gurizada, isso é um absurdo. Primeiro que fair play financeiro não é isso. Fair play financeiro prega a responsabilidade dos clubes nos gastos. Hoje, se tem um fair play financeiro no Brasil, ele pega muito mais pesado com o Inter do que com o Flamengo. O Flamengo tá lá dessa forma por competência, não roubou dinheiro de ninguém. O Flamengo chegou lá por competência, por gestão. Quem se ferraria é o Internacional, e o próprio presidente do Inter não sabe disso. O presidente do Internacional deu uma entrevista um dia falando de fair play financeiro em relação à diferença do Flamengo para os outros. Isso é um absurdo, não é isso. Mas a verdade é que, sendo assim, nós temos, e aí eu volto ao Vitão, a atual realidade do Internacional, vendendo titular a preço de banana para rival direto dentro do seu país. Isso lá atrás era inimaginável. Maurício saiu esses tempos para o Palmeiras também. Nós estamos vendendo nossos melhores jogadores para times brasileiros que nós vamos enfrentar nas principais competições. Esta se tornou a realidade, essa realidade é absolutamente perigosa. Eu não estou nem, porque isso talvez nesse momento eu tenha perdido a esperança, eu não estou nem cobrando que o Internacional seja o time que venda jogadores mais caros dentro do futebol brasileiro. E já foi, tá? E não faz tanto tempo assim. Foi neste século. Foi com o Fernando Carvalho, com o Giovanni Luiz lá atrás. O Inter era o maior clube vendedor do futebol brasileiro e quem mais arrecadava dinheiro vendendo jogador de futebol formado na base. Mas aí,
São outros tempos do Inter com gestões competentes. Não é o caso agora. Mas a preço de banana não precisa. As pessoas perderam a referência. Eu tô vendo gente elogiar a venda do Vitão por 10 milhões de euros. Em que limpo, na real, só vem 5,5 para a conta do Inter, que não paga 2 meses de salários dos jogadores. Por conta da quitação da dívida do Thiago Maia com eles lá. 10 milhões de euros pelo Vitão é preço de banana. O Flamengo esses dias fez uma proposta de 30 milhões de euros, 3 vezes mais, para o Caio Jorge do Cruzeiro. Sabe o que o Cruzeiro fez? Debochou. O presidente do Cruzeiro não só não aceitou, como disse que se ele quisesse, ele compraria o Flamengo. Porque para o presidente do Cruzeiro é um deboche o Flamengo achar que pode tirar um jogador de lá, seja por qual valor for. É isso que eu queria do Inter. Eu queria que o Vitão até pudesse estar sendo vendido, mas para um grande clube europeu. O Internacional está torrando jogadores. Está torrando jogadores. Vitão por 10 milhões de euros é uma vergonha. Vitão vale de 15 a 20 milhões de euros, brincando. E com um valor limpo muito maior que esses 5,5 que vem para o Internacional. E não vai ser só ele. Não vai ser só ele, essa realidade vai continuar. Por conta de incompetência. Porque no momento, e talvez este para mim seja o ponto mais marcante para achar muito difícil que o Internacional possa, num curto prazo, competir com outros grandes clubes do futebol brasileiro. Porque para mim, esse é o ponto. Esse é o ponto. No momento em que há uma facilidade para os clubes com mais dinheiro do futebol brasileiro chegar em Porto Alegre, tirar um titular, uma promessa do Inter, um referencial da zaga do futebol brasileiro, tirar esse titular do Internacional com facilidade, sim. Vamos combinar uma coisa, 10 milhões de euros para o Flamengo tem debaixo do colchão lá no alojamento lá. Vai ser fácil assim? Por conta do desespero do Internacional? E o desespero vocês sabem por quê, né? O desespero pela incompetência, por ter tornado o clube doente financeiramente, a ponto de precisar vender um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro titular, simplesmente para pagar 1 mês e meio de folha salarial. Como Luiz Otávio, um menino formado na base que foi embora, rendendo ao Internacional 3,5 milhões de euros, que paga mal uma folha de pagamento. O Ricardo Matias a preço de banana também, e assim vai. E assim vai. Não vamos botar a culpa no Flamengo. Ah, mas é que a verba de TV para eles é muito mais alta. Eu também acho que há uma discrepância. Eu concordo que a verba que vá para o Flamengo de televisionamento tenha que ser maior do que a que vem pelo Inter. Eu concordo. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo gera muito mais atenção dentro do Brasil do que o Internacional. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores, o Inter tem 8. Então tá normal. Também acho que é muito grande a diferença. Só que, gente, entre nós aqui, faz bastante tempo que essa diferença na verba de TV é a coisa menos importante na diferença do que ganha o Inter, do que ganha o Flamengo. O que ganha o Flamengo hoje não está relacionado diretamente à verba de TV. Essa é uma parte, a menos significativa. O Flamengo chegou onde chegou desta arrecadação de 2 bilhões e pouco por mês, por ano. Essa arrecadação chegou onde chegou por competência. Por competência. O Internacional até não arrecada tão pouco assim, arrecada 600 milhões de reais por ano, que está dentro de uma média. Claro que o potencial é para mais de 1 bilhão por ano, mas ninguém no Internacional vai ser competente para isso. O problema é que o Inter gasta errado. O Inter organiza mal as suas questões. O Inter é um clube que ganha 600 milhões de reais por ano e aumenta a sua dívida em quase 200 milhões de reais por ano. Aí sabe o que tem que fazer? Aí tem que vender o Vitão a preço de banana para um rival direto dentro do futebol brasileiro. O meu sonho é um dia o Inter voltar a ser o que era. Jamais fazer esse negócio. E quando fizer, é para pagar o ano inteiro. É para pagar o ano inteiro. Se o Flamengo realmente tem essa bala toda que tem para contratar jogador a 35 milhões de euros, que vem aqui e contrate o Vitão por 20 milhões de euros. Por 20 milhões de euros.
esta realidade perigosa do Internacional. Os clubes o Flamengo tirou um jogador titular do Inter, como o Inter tiraria um jogador titular do Guarani de Bagé. Não é o primeiro zagueiro, que era do Internacional, agora do Flamengo, já chegou no Rio de Janeiro, já passa o Réveillon por lá, tá, André? E aí ele começa agora a treinar com o rubro-negro carioca, primeiro reforço do Flamengo para 2026. Qual o status do Vitão para essa defesa do Flamengo, que já é muito forte? É um status de futuro titular. Não vejo de outra maneira. Os zagueiros que o Flamengo tem hoje são donos da posição, eu entendo, mas faz parte daquela ideia de que um clube como o Flamengo contrata muito, mas também negocia. Os jogadores não são eternos. Quando você tem gente de qualidade buscando o seu lugar, você estimula uma competição interna que é muito importante, porque mantém todo mundo, em tese pelo menos, lutando pelo seu espaço. Quem ganha com isso é o treinador, que pode dispor de diferentes jogadores, todos eles prontos para atuar. Hoje, por mais que eu admire demais o futebol do Vitão, eu acho que não é uma situação automática de titularidade. Sim. Mas eu também acho que não vai demorar muito. O Vitão que estava para ir para o Cruzeiro. E aí, de última hora, ele resolveu ir para o Flamengo. Vamos seguir ainda no mercado do Flamengo, porque... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal. Eu acho que essa fala do Baldasso é uma fala sincera de um torcedor fanático pelo seu clube, que é o Inter de Porto Alegre, que vê um clube gigantesco, o maior clube do Brasil aí, de chegar lá e tirar seu principal jogador. Sim, o Vitão era o principal jogador do Inter, né? Por um valor muito baixo, de 10 milhões. Eu até concordo com ele, é um jovem, um jogador de 24, 25 anos, teria o potencial de ir para outros clubes na Europa, mas o Flamengo foi lá, como tem poder de barganha aí, e foi lá e conseguiu tirar esse jogador com uma facilidade, podemos dizer assim, muito grande. Uma coisa que sabemos que não acontece quando o Flamengo vai tentar tirar algum jogador do Palmeiras e Cruzeiro, porque esses clubes têm dinheiro. Então, quando algum clube vai tentar tirar jogador tanto do Cruzeiro, do Flamengo, tanto do Cruzeiro ou do Palmeiras, ou algum time europeu, time de fora aqui do cenário sul-americano, vem tentar tirar algum jogador do time do Flamengo, o Flamengo também não vai vender por qualquer barganha, né? Então, quando isso acontece, é porque o clube tem uma boa gestão, né? Eu não vou dizer que o Cruzeiro não tem uma boa gestão, sei que o aporte de dinheiro lá dentro do Cruzeiro é gigantesco com o Pedrinho, mas antes do Pedrinho, o Ronaldo Fenômeno chegou a salvar o Cruzeiro da falência, e agora o Pedrinho investindo dinheiro, botando as contas em dia lá no Cruzeiro aí, acho que isso que faz uma boa gestão, né? Flamengo, acho que tá no top ali, acho que ninguém alcança o Flamengo tanto em receita, tanto em poder de investimento. Aquela fala do Pedrinho, que ele chegou a falar, né? Eu recusou a proposta de 30 milhões, beleza, mas o Flamengo vai aumentar para 35 mais 2 jogadores, que eu cheguei até a citar vídeo aqui no canal. E o Pedrinho falou assim: com o esgado que eu tenho lá na minha roça, posso comprar o Flamengo. Entendeu? Obviamente, quem tem boca fala o que quer, né? Entendeu? Quem tem boca fala o que quer, mas tudo bem, né? Então, acho que o Vitão é um excelente reforço para mim. Vai chegar para ser reserva do time do Flamengo, vai ter momentos que ele vai ser titular durante a temporada, ou devido aos jogadores que estão jogando como titular, a dupla de Léo ou Danilo não estiver performando bem, lesionado, suspenso. Acho que tem vários fatores aqui que a gente pode colocar aqui em pauta, né? Mas eu sei que o Vitão vai ajudar muito o Flamengo. Um valor 10 milhões de euros até barato para um zagueiro de 25 anos que performou muito bem. Sabemos que cada setor do campo geralmente tem um valor específico, ele tem um teto. Sabemos que os jogadores que fazem gol, né, ou principalmente os atacantes, quando tu vai contratar, a pedida é bem mais alta, e por isso também os salários dos atacantes são bem maiores do que os jogadores de meio de campo, da linha defensiva também ali. Mas a expectativa em cima do Vitão é muito grande.
Tem a situação do Gabriel Brazão, que pode chegar. Do Caio Jorge, que o Flamengo vai aumentar a proposta para 35 milhões de mais 2 jogadores, Cebolinha e possivelmente Matias Vinha. Deixa eu falar uma coisa. Com 35 milhões mais esses 2 jogadores, falar uma coisa. O Pedrinho vai balançar, hein? Vai balançar e até o Caio Jorge também, né? Eu cheguei a ver uma notícia aqui, não sei se é verídica, mas cheguei a ver uma notícia, eu não lembro qual portal agora. Eu sei que é um portal grande que fala sobre o Flamengo aí. Que o Flamengo pretende, né, oferecer 2 milhões de reais ao Caio Jorge. Se não me engano, acho que seria o dobro que ele recebe no Cruzeiro. No Cruzeiro ele recebe na faixa de 1 milhão e alguns quebrados aí. No Flamengo seria na casa de 2 milhões. Seduz qualquer atleta, né? Sei que o Caio Jorge, ele postou nas redes sociais dele que tá feliz no Cruzeiro, ama o Cruzeiro elevou, vamos dizer assim, colocou ele no cenário do futebol novamente, porque ele vinha de baixa da Europa, se não me engano, era Juventus, se não me engano. E ele não vai querer sair brigado do Cruzeiro, ele não vai querer destratar ou, vamos dizer assim, cuspir no prato que comeu, né? Mas com vontade, ele tá de vir para o Flamengo. Isso eu tenho certeza. Com salário quase o dobro praticamente. Com o poder de investimento que o Flamengo tem, com um elenco muito qualificado, briga por todos os títulos e conquista. Acho que isso seduz qualquer jogador. Ah, vai ter que brigar pela vaga de titular com o Pedro. Acho que ele briga, né? A curto prazo, porque tem a Copa do Mundo, mas a longo prazo, acho que qualquer jogador fica seduzido por uma proposta dessa. Principalmente do Flamengo malvadão. Então é isso aí, feliz ano novo pra vocês aí, tamo junto e é nóis aí, vambora! Talvez esse aqui seja o último vídeo de 2025 e obviamente em 2026 tem muito mais vídeo aí para a gente acompanhar o Flamengo conquistando muito mais títulos aí. Tamo junto e é nóis aí, nação, vambora! Como que é? Pose para foto, último vídeo do ano de 2025. Vambora!